Há um versículo na Bíblia que assustou mais crentes do que quase qualquer outra passagem das Escrituras. Não é uma profecia de guerra, nem uma visão de juízo, nem mesmo os fogos do Apocalipse. É uma frase dita pelo próprio Jesus, em plena luz do dia, para uma multidão de pessoas comuns. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mateus 12:32. Por 2000 anos, essa frase tem assombrado a igreja. Pessoas choraram por causa dela às 3 da manhã. Pastores receberam ligações desesperadas de crentes convencidos de que ultrapassaram uma linha da qual jamais poderiam voltar. Existem homens e mulheres sentados em igrejas agora, pessoas que amam a Deus, que oram, que servem, mas que secretamente acreditam que talvez tenham cometido esse pecado. Elas não contam a ninguém, porque o que se pode dizer? Aqui está o que torna esse versículo tão assustador. Jesus não o disse sobre assassinos, não o disse sobre ateus, não o disse sobre os impérios pagãos que oprimiam Israel. Ele disse isso no meio de um confronto com líderes religiosos, pessoas que conheciam as Escrituras, pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que estavam ali. Leia isso com atenção, porque a história do pecado imperdoável não é a história que você imagina. Para entender o que Jesus quis dizer, você precisa estar no momento em que ele disse isso. Não foi um sermão, não foi um ensinamento calmo em um jardim. Foi uma confrontação. Mateus 12 começa com os fariseus perseguindo Jesus por causa de uma cura realizada no sábado. Eles já estavam hostis, já observavam, já construíam um caso contra ele. Então aconteceu algo que eles não conseguiam explicar. Um homem foi levado até Jesus. Ele era cego, mudo e possuído por um demônio. E diante de todos, Jesus o curou. A multidão ficou maravilhada. Começaram a perguntar em voz alta: será este o filho de Davi? Era a pergunta messiânica, aquela que os fariseus passaram a vida inteira se preparando para responder. E é aqui que a história muda. Em vez de encararem o milagre, os fariseus olharam para a multidão e disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que este homem expulsa demônios. Mateus 12:24. Pense no que aconteceu nessa frase. Eles não negaram o milagre. Não podiam. O homem estava bem ali, enxergando, falando, livre. Então, em vez disso, atribuíram o poder por trás do milagre a Satanás. Um homem acabara de ser libertado. Uma vida acabara de ser restaurada. E eles chamaram aquilo de obra do diabo. Esse é o momento. Esse é o contexto. E Jesus, que havia demonstrado paciência com multidões, críticos e pessoas cheias de dúvidas, traçou uma linha. Antes de continuarmos, precisamos desfazer um mal-entendido perigoso. A maioria das pessoas ouve a palavra blasfêmia e pensa em dizer algo terrível contra Deus. E esse pensamento, embora compreensível, causou séculos de medo desnecessário. A palavra no grego é blasfêmia. Ela carrega a ideia de difamação, de falar de uma forma que prejudica ativamente a reputação de alguém, de pegar algo sagrado e publicamente chamá-lo de corrupto. Mas a forma específica que Jesus descreve, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é simplesmente uma palavra ofensiva. Não é um pensamento que passa pela sua mente. Não é um momento de dúvida. Nem mesmo é uma expressão verbal de raiva contra Deus em uma fase de dor. O que a maioria das pessoas não percebe é isto: a blasfêmia contra o Espírito Santo, dentro do contexto, é um ato sustentado, deliberado e consciente de identificação falsa. Os fariseus não estavam confusos. Eles não estavam buscando a verdade e cometendo um erro honesto. Eram homens que haviam estudado as Escrituras durante toda a vida. Homens que entendiam os sinais do Messias. Homens que tinham acabado de testemunhar, face a face, uma cura que desafiava toda a explicação natural. E eles olharam para aquela luz e a chamaram de trevas. Deliberadamente, publicamente, com pleno conhecimento do que estavam fazendo. Isso muda tudo. Aqui é onde a teologia se torna impressionante, porque Jesus não apenas define o pecado imperdoável nessa passagem, ele o define contra o pano de fundo de tudo o que é perdoável.
Ele diz em Mateus 12:31, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todos. Pedro negou Jesus 3 vezes, no momento mais público e devastador do ministério de Cristo. Ele não apenas falhou. Ele jurou e praguejou que não conhecia aquele homem, e depois chorou amargamente quando o galo cantou. Perdoado. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Ele não apenas discordava da igreja primitiva. Ele perseguia cristãos. Ele segurou as capas dos homens que apedrejaram Estevão até a morte. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Perdoado. Davi cometeu adultério com a esposa de outro homem. Depois organizou a morte desse homem em batalha para encobrir o crime. Um rei. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Um homem cujas mãos estavam tão manchadas de sangue que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Perdoado. E quase ninguém percebe por que essas histórias importam tanto nessa conversa. Porque se o pecado imperdoável fosse simplesmente ser uma pessoa muito má, esses 3 homens estariam desqualificados. Mas não estavam. As Escrituras celebram a restauração deles. O pecado imperdoável é algo categoricamente diferente de falha moral, fraqueza, dúvida, ou até mesmo uma traição terrível. Não é sobre o que você fez. É sobre o que você fez com o único mecanismo capaz de te trazer de volta. Essa é a parte que desbloqueia todo o mistério. Na teologia cristã, o Espírito Santo tem uma função que nenhuma outra pessoa da Trindade ocupa da mesma maneira. Jesus descreveu isso em João 16:8. O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convicção. Aquela voz interior. Aquele incômodo em um momento de compromisso errado. Aquele aperto no peito quando a Escritura toca uma parte da sua vida que você preferia não examinar. O sonho que não sai da sua mente. O sermão que te encontrou exatamente no dia em que você precisava. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Agora, aqui está a lógica que torna a blasfêmia contra o Espírito Santo imperdoável. E não é a lógica que a maioria das pessoas espera. Ela não é imperdoável porque Deus se recusa a perdoar. Ela é imperdoável porque é o ato de destruir sistematicamente dentro de você a própria capacidade que o levaria ao arrependimento. Pense assim. Imagine que um médico está tentando te curar. E você não apenas recusa o tratamento. Você arranca o telefone da parede para que ele nunca mais possa ligar. Você tranca a porta para que ele nunca possa entrar. Você se convence, de forma permanente e completa, de que ele não é médico, mas um impostor. Nesse ponto, a cura não é impossível porque o médico não tem poder. Ela se torna impossível porque você destruiu todas as pontes que poderiam te levar até ela. Os fariseus não estavam cometendo um pecado que Deus não perdoaria. Eles estavam cometendo um pecado que tornava o perdão e até mesmo o desejo por ele impossível de alcançar. Mas isso vai mais fundo. Aqui está o paradoxo pastoral no centro de toda essa conversa. As pessoas que mais têm medo de ter cometido esse pecado quase certamente são as que não o cometeram. Isso parece simples demais, mas é uma das observações mais constantes em toda a história do ministério cristão. A pessoa que realmente endureceu o coração contra Deus não fica acordada com medo, não escreve cartas desesperadas ao pastor, não chora em oração implorando por garantia de perdão. Ela simplesmente para de se importar. Essa é a anatomia desse pecado. Não é angústia, não é remorso, não é uma fome desesperada por Deus misturada com o medo de ter ido longe demais. É indiferença. Os fariseus não ficaram perturbados com o que disseram. Eles falaram aquilo estrategicamente para proteger sua influência e foram para casa satisfeitos com o argumento que haviam construído. A pessoa que está ouvindo isto e tem medo de ter cometido o pecado imperdoável, o próprio fato de você sentir esse medo é evidência do movimento do Espírito em você. Você não pode lamentar a perda de algo que não valoriza. Você não pode temer a ausência de alguém que nunca amou. Seu terror, por estranho que pareça, é uma forma de vida espiritual. E é aqui que a história muda completamente. Os pais da igreja primitiva dedicaram muita energia a essa questão. E suas conclusões foram mais misericordiosas
do que a teologia que muitos de nós herdamos. Orígenes, escrevendo no 3º século, acreditava que esse pecado se referia especificamente a um afastamento final, completo e irreversível da vontade contra Deus. Não um ato isolado, mas um estado que evidenciava um coração totalmente fechado. Agostinho, em seus escritos posteriores, argumentou que o pecado imperdoável era, em última análise, o pecado da impenitência final, morrer sem arrependimento. Não porque a misericórdia de Deus acabou, mas porque o arrependimento exige justamente aquilo que a pessoa rejeitou permanentemente, a obra do Espírito. O que ambos entenderam, separados pelo tempo, pela geografia e pelo temperamento teológico, foi isto: esse pecado não pode ser cometido acidentalmente, não pode ser cometido em um momento de fraqueza, não pode ser cometido por alguém que está genuinamente buscando a Deus, ainda que de forma imperfeita. É o pecado de uma recusa plenamente informada, plenamente consciente e sustentada em reconhecer a luz, mesmo estando diretamente diante dela. O homem possuído por um demônio foi curado diante dos olhos deles. Os fariseus não estavam em uma sala escura, com informações limitadas, tentando fazer o melhor para entender. Eles estavam diante da clareza do milagre ao meio-dia e escolheram as trevas. Essa é uma escolha que a maioria das pessoas que ouve isto nunca fez, nem chegou perto de fazer. Então é aqui que precisamos chegar. Não com doutrina, não com um quadro teológico, mas com a pergunta que esteve por baixo de toda essa conversa desde o início: eu posso ser perdoado? E a resposta que as Escrituras dão, não como sentimento, mas como estrutura, é sim. Não porque o seu pecado é pequeno. Talvez não seja. Não porque você merece. Nenhum de nós merece. Mas porque o Deus que disse que todo pecado e blasfêmia serão perdoados não estava falando de forma descuidada. Ele não estava oferecendo uma promoção da graça. Ele estava declarando a natureza daquilo que construiu no universo quando decidiu amar pessoas quebradas. A mulher pega em adultério estava a poucos momentos da morte quando encontrou Jesus. Ele escreveu na terra, olhou para os acusadores dela e esvaziou o lugar. Depois se virou para ela e disse: eu também não te condeno. Aquela mulher não tinha diploma de teologia, não tinha um histórico limpo, não tinha nada além da sua vergonha e dos olhos de uma multidão pronta para matá-la. E ele disse: eu também não te condeno. O ladrão na cruz ao lado de Jesus havia vivido uma vida de crimes que as Escrituras não suavizam. Ele estava morrendo por causa disso. E em seus últimos momentos, não em uma igreja, não depois de um curso de discipulado, não depois de anos de serviço, ele virou a cabeça e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Não depois do purgatório. Não depois de um período de teste. Hoje. Se você está assistindo a isto e tem medo de ter ido longe demais, esse medo é a voz do Espírito, não a sentença do juiz. O juiz já pagou a sua dívida. O pecado imperdoável é real. Jesus não estava falando apenas para causar impacto, mas é o pecado de um coração que, de forma permanente e deliberada, apagou todo desejo por Deus. E a pessoa que fez isso não passa suas noites assistindo vídeos, tentando entender se ainda pode voltar. Você ainda está aqui? Você ainda está perguntando. Isso não é pouco. Isso é tudo. O Deus que falou e trouxe o universo à existência do nada, que formou a luz a partir das trevas, que trouxe ossos secos de volta à vida em um vale, que ressuscitou seu próprio filho de um túmulo selado, não está parado na beira do seu arrependimento, conferindo uma lista. Ele está correndo em sua direção. Ele sempre esteve correndo em sua direção. A única pergunta é se você vai parar de correr para o lado contrário tempo suficiente para permitir que ele te alcance. Se este vídeo te encontrou em um momento em que você precisava disso, compartilhe. Alguém no seu círculo esta noite está acordado com exatamente essa pergunta. E essa pessoa precisa saber que a resposta não é condenação, é graça.